Boa noite, queridos ouvintes, minhas amigas, meus amigos. Para variar, estou atrasada hoje. Vou falar um pouquinho sobre a semana que passou. Mas é com muita alegria que eu volto a falar com vocês hoje. Estamos num período muito bonito de Jesus ressuscitado. Apesar de 2 ou 3 evangelhos dessa semana, a gente está recordando, está relembrando que Jesus está, porque Ele está mesmo ressuscitado conosco. Mas, diante do tempo do evangelho que nós estamos fazendo, 2 ou 3 evangelhos dessa semana também foram escritos por João, mas enquanto Jesus, eles foram escritos depois da ressurreição. Mas esses 2 atos, duas atitudes de Jesus que eu vou falar, Jesus ainda não tinha passado pela cruz. Foi bem próximo já da Páscoa. O que Jesus fez diante dos apóstolos e também ainda diante da multidão que o acompanhava sempre. Eu expliquei para vocês que depois de ressuscitado, ele só aparecia para aqueles que já o conheciam, para os 11, para os apóstolos, para os discípulos, mas para a multidão, depois de ressuscitado, ele não aparecia. Mas ele continuava perto dos apóstolos fazendo os milagres. E Jesus fez então, nesta época, um pouco antes da Páscoa, um pouco antes dele voltar para o Pai, ele fez a multiplicação dos pães. São os 2 evangelhos, vamos dizer assim, não tem evangelho um mais importante que o outro, mas esses são bem frisantes, assim, bem sinais do que Jesus quis nos mostrar, quis que nós façamos. Ele fez eu já expliquei para vocês que ele era seguido pelas multidões, muita gente o seguia para vê-lo, para ouvi-lo, né? E aquele tempo, ou ele falava dentro do barco, ou ele falava em cima do monte para que todo mundo ouvisse. É o que eu falo para vocês, nós não tínhamos a técnica de hoje, não tínhamos os microfones. Olha a sabedoria de Deus, de Cristo. Ele falava porque as ondas do lago levavam a voz dele. Ou então no morro, para que os que estavam embaixo do morro pudessem escutá-lo. E ele fez, um pouco antes de passar pela cruz, pela ressurreição, ele fez 2 coisas bem significativas que ele quer que nós façamos, que nós vivamos. A multiplicação dos pães. Ele estava falando já há bastante tempo, um dia lá, muita gente, e de repente um dos apóstolos que estava ao lado dele falou: Senhor, vamos parar agora, porque eles estão cansados, estão com fome. Aí Jesus disse: o que tendes aí para comer? Daí eles olharam e viram um menino perto deles que tinha 5 pães e 2 peixes, perfazendo o número 7. Depois vou explicar para vocês o que significam. E pediu para o menino, o apóstolo então pediu para o menino trazer 5 pães e os 2 peixes. Jesus pegou e multiplicou nos pães que deu para a multidão toda comer, e ainda sobraram 12 cestos. Tudo isso tem o seu significado.
significa depois os 12 apóstolos que vão ficar no lugar de Jesus. Depois de alguns dias, ele tornou a fazer outra multiplicação dos pães, com um pouco menos de gente. Tinha mais ou menos, o que diz o Evangelho, no primeiro mais ou menos umas 5.000 pessoas, homens, mulheres, crianças. Na segunda vez foram mais ou menos 4.000 pessoas. Ele perguntou: quantos pães tem? O que tem aí? Eles tinham somente 5 pães. Jesus transformou os 5 pães nos pães que deu para alimentar toda aquela multidão. Então foi assim, os 2 milagres de Jesus marcantes para toda a nossa vida. O que significa a multiplicação dos pães? Que nós sempre precisamos, o nosso assunto de hoje, o que nós pretendemos fazer essa semana é amar, que Jesus nos pede, amar e doar para quem precisa. Então, não deixa de ser a caridade. Nós estamos vendo agora que sempre, em qualquer situação difícil da vida da gente, sempre tem algum sinal bonito de Deus. Sempre tem. O que está acontecendo agora com esse período que nós estamos passando, com tanta gente passando fome, com tanta gente sofrendo, com tanta gente ficando doente? Mas também tem um lado muito bonito, as doações que estão sendo feitas agora para aqueles que estão precisando. Então nós precisamos colocar na nossa vida isso, amar e doar. Isto que nosso Senhor nos pede. E essa semana, além desses dois milagres, que foi enquanto antes dele passar pela Páscoa, né? Antes dele ressuscitar, e agora tem os milagres que ele está fazendo agora com os apóstolos, que eu falei para vocês, ele agora faz. Então, 2 marcantes desta semana. Jesus, ele estava no barco, estavam 2 barcos, né? Ele já estava ressuscitado. E os apóstolos estavam sozinhos, estavam assim procurando Jesus. De repente, Jesus vem por cima das águas. Então, eles assustaram, acharam que não era ele, acharam que era um fantasma. Quando ele chegou no barco, ele disse: por que tendes medo? Sou eu. Ele estava ressuscitado. Então, ressuscitado, ele tinha o poder de vir para cima das águas, por ser Deus, né? E o segundo foi a pesca milagrosa também que ele fez. Estava o Pedro, estava o João, sempre o João, porque o João, que depois, que eu falei para vocês que é o mais novo, não largava de Jesus, e ele que depois vem escrever os principais evangelhos que nós estamos passando nessa época agora. E ele faz a pesca milagrosa. Estava Pedro, João, o Tiago, não sei se tinha mais alguns que estão falando no evangelho, são esses. Eles pescaram, eles eram pescadores, eu já falei para vocês, eles eram pobres, pescadores, viviam da pesca. E nesse dia, eles tinham pescado desde a madrugada, a noite inteirinha lutando e não tinham pegado nenhum peixe. De repente, eles viram um fogo assim na praia e viram assim alguém fazendo alguma coisa assim no fogo. Quando eles olharam, eles viram que era Jesus, já ressuscitado. Ele ficava diferente, ficou diferente. Falei para vocês, claro que ficou. E Jesus estava assim acendendo um foguinho e
ele disse, mestre, ele falou, sou eu, não tendes medo, sou eu. Aí o Pedro disse, Senhor, nós pescamos a noite inteira, não pegamos nenhum peixe. Aí Jesus falou, lancem as redes. Eles lançaram as redes e não sei por que também este número. E eles pegaram 153 peixes. Não sei, vou procurar ainda saber, mas não sei o que significa este número. E eles pegaram toda essa fartura de peixes. E o foguinho lá que Cristo tinha feito, eles pegaram os peixinhos para eles assarem e comerem. Então nós estamos nesta fase muito linda, estamos comemorando esta fase muito bonita ainda do tempo, ainda temos bastante, alguns evangelhos ainda, até chegarmos à ascensão do Senhor. Quando fizer 40 dias da Páscoa, Jesus vai ser levantado aos céus. E depois de 10 dias depois da ascensão, é que vai haver o dia de Pentecostes, que é o dia que Deus envia o seu Espírito Santo. Eu já expliquei também no ano passado já isso, mas nós faremos também a explicação este ano. Então eu quero pedir desculpa para vocês da hora que eu estou fazendo. Eu vou passar hoje, mas se vocês não puderem ler hoje, vocês leiam amanhã, tá bom? Então, olha, um grande abraço de longe para todos e que nós pensemos muito agora nesta outra semana que começa, se nós realmente estamos amando esse Jesus e estamos assim, doando assim aquilo que nós podemos doar, não é só coisa física que nós podemos doar. Nós podemos doar tanta coisa, nós podemos doar, agora nós estamos até proibidos de falar com as pessoas de perto, mas assim, por enquanto, vamos doando com a oração que nós podemos fazer por todas essas pessoas que estão doentes e estão sofrendo tanto. Então, amar e doar é o assunto desta semana. Até o fim desta semana agora, se Deus quiser. Amo vocês. Boa noite.